Olá! Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde. É o nosso encontro semanal onde a gente conversa, onde a gente interage e procura sempre dar dicas, orientações, notícias para que você possa ter cada vez mais saúde e bem-estar. A notícia desta semana é que a artista conhecida Angelina Jolie, ela apareceu na Time, a primeira edição da Time francesa, né? E ela está na capa e está expondo uma questão muito crítica, que é sobre a cirurgia que ela realizou. Então, ela expôs a cicatriz, né, dessa cirurgia, e a gente tem que analisar essa questão porque ela é um impacto em relação à questão do câncer de pele. Então, o que aconteceu? Na verdade, a artista Angelina Jolie, ela soube que ela tinha uma mutação num gene, né, BRCA, que, na verdade, fazia com que ela tivesse mais chance de ter o câncer de mama e também, de uma certa forma, quer dizer, também mais chance de ter câncer de ovário. Então, ela optou, mediante essa informação de que ela tinha uma chance alta, por causa da questão genética, de ter o câncer em algum momento. Gente, não que ela fosse ter, mas ela tinha uma chance muito alta e, na verdade, a mãe dela e também outros parentes mais próximos já haviam, né, tias, enfim, tido esse câncer de mama. Claro, isso também teve uma repercussão para ela, porque ela acompanhou a mãe, que acabou morrendo com 56 anos. Então, quando ela fez essa análise genética e viu que ela tinha esse gene e que ela poderia ter uma chance muito maior, que aí nos estudos varia muito, de 50% a 80%, enfim, é um pouco, mas é alta, ela optou então por fazer uma retirada das duas mamas, né? E para evitar, porque aí a chance que ela tem diminui para cerca de 5%. O que é muito significativo. Então, eu queria conversar com vocês sobre essa notícia no seguinte sentido. Hoje, nós já temos essa questão genética, né? Já pode ser avaliada a mutação, embora isso ainda não seja algo de domínio público, de facilidade, de custo baixo, né? Ainda não está chegando, né? Mas a gente já tem essa possibilidade. E quando isso ocorrer e se esse gene que você tem te der uma predisposição muito maior, isso tem que ser discutido, né, com a sua família, com o seu médico, e tem que, enfim, pesar os prós, os contras de toda essa questão. Mas é algo que evoluiu, porque antes a gente não tinha como saber desse gene, se ele tinha ou não a mutação. E outra questão é a que eu sempre digo aqui e que eu quero encerrar, então, essa notícia, é dizendo que nós temos conversado com médicos especializados no assunto e a gente sabe que a genética não é a única coisa que pesa, como talvez um dia a gente tenha pensado. O meio ambiente, tudo que envolve a sua vida relacionado ao estilo de vida, tem também muito peso. Isso não são frases feitas, isso é real. Então, a sua nutrição, alimentação, o seu sono, a sua disposição de fazer exercícios constantes, equilibrados, musculação, aeróbico, a sua vida, a sua saúde mental, a sua comunidade de amigos, ou seja, tudo que é chamado espossomo, que está envolvendo a sua vida, vai ter um peso muito grande no desenvolvimento ou não de um câncer, além da parte genética. Então, vamos encerrar a notícia dizendo isso. Você é responsável por sua saúde.
cuide-se. Nós vamos agora para um intervalo e já voltamos com nossa entrevista. A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer. Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo. Estamos de volta e hoje com um assunto muito importante. A menopausa muda o corpo e também a vida das mulheres. E para entender melhor esse momento, nós vamos conversar agora com o ginecologista, professor da Faculdade de Medicina do ABC, o Dr. Marcelo Steiner, que é também especialista, praticamente lida com essa questão dos hormônios e da menopausa. E eu queria começar perguntando, quer dizer, antes eu queria te agradecer de estar aqui e te perguntar, afinal de contas, o que é menopausa? Bom, primeiro, o prazer é todo meu de poder conversar com você sobre esse assunto que realmente é muito importante e impacta, sem dúvida, né, a vida das mulheres. E menopausa é uma data, né, e é uma data que marca, do ponto de vista biológico, a parada total do ovário, né, então o ovário deixa de ter capacidade de produzir hormônio e também capacidade de fazer com que essa mulher consiga engravidar, né. Mas é uma data, simplesmente uma data. E o mais importante é que essa data está dentro de um período, que é o período do climatério, e esse período do climatério ele significa aí essa parada, né, numa linha do tempo da função ovariana, porque o ovário não vai deixar de trabalhar de uma hora para outra, né? E essa diminuição da sua capacidade, né, de trabalhar do ovário vai diminuindo a produção de hormônio, e essa diminuição de hormônio normalmente impacta, né, sem dúvida, aí, a mulher em diferentes formas, né? Eu falo que o estrogênio, né, que é o principal hormônio feminino produzido pelo ovário, ele é um aliado na saúde da mulher. Quando ela começa a perder esse hormônio, ela começa a ter aí sintomas, né, variados. Aliás, eu pergunto sempre para minha paciente se ela já passou da menopausa, se ela já chegou, enfim, e se ela está fazendo algum tratamento. E muitas respondem isso. Eu não tive calores, então eu não estou fazendo nada, foi tudo bem. Uhum. Mas não é só isso, né, que pode acontecer como repercussão da... Não, de maneira nenhuma, né? Assim, a onda de calor talvez seja o principal sintoma, ou o sintoma mais conhecido, né, dessa diminuição do estrogênio. O fogacho, né? A onda de calor, o fogacho, que é muito característica, né? Uma onda que vem daqui do peito para cima, né? Não é, eu tô com calor no pé, não é isso, é uma coisa bem característica. Mas, sem dúvida, perder o estrogênio para a mulher tem uma série de outros efeitos que podem trazer muitos problemas para a sua saúde, né? Então, assim, aumento do colesterol, aumento da gordura central, aqui visceral na barriga, perda de musculatura, perda de massa óssea, né? Alteração da mucosa vaginal, eventualmente trazendo aí mais chance de infecção, dor na relação sexual, porque a mucosa da vagina fica mais seca. Então, sem dúvida, traz uma série de sintomas, né, para as mulheres. Insônia, né? E uma das coisas principais, né, que hoje se tem é que essa transição, né, do período reprodutivo para pós-menopausa, né, que está englobando aí esse climatério, essa data da última menstruação, a mulher é uma transição também psicológica, né? Não é só reprodutiva, é psicológica. Por quê? Porque o cérebro, né, ele trabalha com estrogênio desde a adolescência, né? Quando o ovário começou a trabalhar, produzir estrogênio, o estrogênio inundou o cérebro, né, aí e começou a trabalhar, os neurônios usavam esse hormônio para trabalhar. Quando a mulher
para de produzir, o cérebro fica meio confuso. E aí traz todos esses sintomas que são muito claros, né? Falta de energia, falta de memória, né? O chamado névoa mental. A mulher fala, poxa, o que está acontecendo comigo? Estou esquecendo coisas que eu lembrava facilmente. Chega num quarto, num lugar e fala, o que eu vim fazer aqui? Isso é um impacto da perda do estrogênio, né? Então, também tem essa coisa da psicológica que é muito importante. Né? E coincidentemente, né, com uma média de idade mais ou menos, aí por volta de 50 anos, também é um momento que ela muitas vezes os filhos estão grandes, assim, já saíram de casa, ou enfim, e tem aquela síndrome do ninho vazio que também contribui, né, para toda essa... É engraçado, né? Sim, né? É um momento de muita vulnerabilidade para a mulher, porque também é um marco, né, para ela, assim, de, poxa, estou entrando na menopausa, o que está acontecendo com a minha vida, né? E como eu estou na minha carreira, como eu estou com a minha família, tem essas questões dos filhos, né? Mas eu acho que agora está até mudando um pouco o que está acontecendo, como as mulheres estão tendo filhos mais tarde, nem tanto a questão do ninho vazio, mas culminando junto com a adolescência, né? Então eu já tenho mulheres que estão aí passando por esse turbilhão hormonal e com essa questão emocional, e também estão tendo filhos que estão na adolescência, que é um momento pesado, também emocional, muito grande. Então, eventualmente, aí tem alguns lares borbulhando ali com filhos, adolescentes e mães nesse período aí do climatério, chegando na menopausa, né? Então, realmente é um contexto que às vezes é desafiador, né? A família inteira precisa realmente lidar com essas questões, que são hormonais muitas vezes, né, e não é um controle fácil, né? Então, do ponto de vista de estratégia, eu sempre falo para as mulheres começarem a se preparar para entrar neste período aí do climatério, chegando à menopausa, né? Então, essa janela aí, após os 40 anos, é importante que a mulher tenha essa consciência de buscar cada vez mais melhor qualidade de saúde para chegar melhor nesse momento, porque ela vai sentir. De um jeito ou de outro, lógico, tem muitas que sentem muito, tem outras que sentem pouco, mas todas vão ter algum impacto da perda do estrogênio produzido pelo ovário. Isso é o mais importante. Acho que ela tem que começar a prestar atenção e ir se preparando. Mas eu queria que você dissesse, como ginecologista, como ela se prepara, o que ela pode fazer e depois, assim, quais seriam os tratamentos, que abordagem podem ocorrer. O tratamento, ele é, assim, não diria complexo, mas assim, não existe uma pílula mágica que vai trazer a solução para tudo, né? Hoje a gente tem essa tendência de faz reposição hormonal que vai acabar com todos os seus problemas. Não é assim. Então, eu acho que assim, primeiro, os 5 pilares de saúde hoje que são bem consagrados, né? Então, ela tem que se dedicar, sem dúvida, à atividade física, né? Todo o combo aí de atividade física, né? Musculação, exercício aeróbico, equilíbrio, né? Alongamento, tudo isso é importante. A questão nutricional, né? Então, ela tem uma alimentação que tenha boa qualidade e boa quantidade, né? Equilibrada isso, a gente não precisa criar nenhum bicho-papão, não vou comer carboidrato, não vou comer gordura, não é isso. É sim ela ter uma boa consciência em termos de quantidade e qualidade. O sono, né, que hoje é muito claro, neste momento muitas mulheres que já estão acima do peso podem desenvolver uma doença que é a apneia do sono, então isso tem que também ter atenção se não está desenvolvendo doenças específicas, mas de maneira geral, ela fazer uma boa higiene do sono, né, tomar cuidado para não tomar café até muito tarde, tomar cuidado para não jantar muito tarde, deixar, né, o quarto com uma temperatura adequada, escuro, silencioso, né, e também ter um ritual para condicionar o cérebro para o sono, né, essas coisas são importantes. Saúde mental, que é fundamental hoje em dia, né? E a gente tem muito gatilho de estresse, então esse momento é um momento também que ela tem que tomar cuidado com isso, eventualmente com terapia, mas eventualmente meditação, né? Outras estratégias, religiosidade que também pode ajudar, né? E a vida social, né? Ela ter uma comunidade, ter uma rede de amigos, sair com as amigas, jogar a conversa fora, né? Às vezes sair daquele ambiente da casa que está viciado com o marido, com os filhos, né? E se envolver, ou mesmo ter alguma comunidade, né? Esporte, né? Ou mesmo comunidade de alguma outra atividade que não relacionada ao esporte, que traz benefício para ela, isso é muito importante. E do ponto de vista medicamentoso, existem outras estratégias. Eu queria só reforçar isso, porque eu acho que as pessoas, elas não têm ainda incorporado o quanto essa questão do estilo de vida e de tudo que você citou é importante, sabe? Parece que isso é, às vezes, aquelas frases feitas que todo médico vai falar, que, né? E aqui no programa eu sempre digo, a gente é responsável pela saúde da gente. Eu entendo que essa mulher, pelo jeito,
ela tem que, eu tenho que me respeitar, eu preciso, né, de tudo isso, eu preciso me organizar com a questão do exercício, do sono, porque é difícil, né? Às vezes elas são executivas, são trabalhadoras que estão aí super envolvidas. E ela tem que entender que ela está num momento de muita vulnerabilidade com a perda do estrogênio, então essa perda do estrogênio vai aumentar fatores de doenças para elas, então ela precisa se precaver a isso, fazer a atuação preventiva. Agora eu entendo que, né, como a gente estava conversando, eventualmente ela está num contexto da vida dela com muitos desafios, e é difícil ela, poxa, eu vou fazer esses 5 pilares, tá maluco, eu já não consigo nem dar conta da minha vida, mas eu acho que assim, pelo menos começar com algum. Exato. Um deles fortalecer ao máximo, então assim, poxa, eu não estou conseguindo me dedicar muito à minha saúde mental, minha alimentação eu consigo equilibrar, mas tenho, né, assim, minha casa ou meu ritmo é difícil. Mas, sei lá, o exercício físico, esse eu vou, vai ser a minha fortaleza, né? E começar por aí, né? Começar por aí e ir fazendo outras estratégias para tentar ao máximo se equilibrar, né? Não é fácil, sem dúvida. Nossa entrevista está caminhando mais para o final, eu queria ficar conversando com você aqui o dia todo. Eu queria que você falasse um pouquinho da reposição hormonal como tratamento e, claro, citar a questão do câncer e reposição hormonal. Bom, de maneira bem, né, objetiva, a terapia de reposição hormonal é a estratégia mais eficaz para os sintomas do climatério. Não tem nada mais eficaz que ela. Existem outras opções, né, até antidepressivos, vai entrar agora um novo medicamento no mercado que trata a onda de calor e não tem a ver com hormônio, mas ainda assim, mesmo assim, a terapia de reposição hormonal ela é mais eficaz e mais completa, porque ela traz outros benefícios além do tratamento dos sintomas, né? Proteção da massa óssea, musculatura, enfim, ela é um tratamento bastante interessante. Isso eu quero reforçar, seria importante se ela pudesse fazer a reposição hormonal. Então, pelo menos conversar sobre isso, ela Exatamente, precisa. Eu acho que isso tem que ser colocado na mesa, né, e discutido todos os benefícios e eventuais riscos, né. Talvez o risco mais importante que deixa o pessoal receoso é a questão do câncer de mama, né. E a gente tem que entender que envelhecer aumenta o risco de câncer de mama, né, porque E de outros cânceres. De outros cânceres, mas estamos falando especificamente do câncer de mama, porque você vai entender por quê. Porque, assim, essa célula da mama, ela pode, eventualmente, pela idade, ter um processo de mutação, né, e ter ali uma célula que está predisposta a fazer o câncer. E o estrogênio, né, quando você faz o estrogênio, ele vai proliferar células da mama. O estrogênio é um hormônio que fez isso. Quando o ovário da menina começou a produzir estrogênio, o que aconteceu com o corpo dela? Ela começou a crescer os seios. Então, o estrogênio estimula isso. Quando você faz o estrogênio na reposição hormonal de uma mulher, né, ali em torno dos 50 anos, ele também vai estimular o tecido mamário, que é um tecido mamário que, se tiver uma mutação, esse estrogênio não vai fazer distinção. Eu vou estimular aqui essa célula que é saudável, mas não vou estimular essa célula eventualmente comprometida. Ele não vai fazer isso, ele vai estimular as duas. Então, você tem uma chance de proliferar, né, e aí desenvolver um câncer, né, que o que a gente vê ele não é a causa do câncer, mas ele pode proporcionar um câncer invasivo, né, porque ele vai proliferar essa célula, e nos estudos mostra isso. Maior chance de você ter câncer invasivo nas mulheres. Mas ele não é a causa, né? Então, e a chance, isso que é o mais importante, a chance é muito baixa, né? Então, do ponto de vista absoluto, só para falar rapidamente, mulheres nessa faixa etária que não usam terapia de reposição hormonal, você vai ter em torno de 30 casos de câncer em 10 mil mulheres por ano. Quando você faz a reposição hormonal, vão ser 37 mulheres em 10 mil por ano. Então, você sobe 7 casos em 10 mil mulheres em 12 meses. Quer dizer, é um risco muito baixo. Mas é um risco que aumenta. Então, isso também precisa ser discutido na hora. E eu acho que é importante tudo que você falou, porque, assim, você está numa balança ali. Exatamente, o estrogênio, né, tá também ajudando a proliferar. Mas se todo o teu estilo de vida estiver bom, aquilo está ajudando a não proliferar. Seu risco ambiental de desenvolver uma mutação na mama é muito menor, sem dúvida, né? Porque, assim, tudo bem, o estrogênio pode fazer essa coisa da proliferação, mas se essa mulher for uma mulher totalmente assim, não saudável, vamos pensar assim, né? Come uma comida totalmente ultraprocessada, é sedentária, tabagista, alta ingesta de álcool, a chance dela fazer essa mutação, né? De ter essa alteração na mama é muito mais fácil. Então, lógico que é tudo um combo, né? Mas isso precisa ser discutido. E é justamente o que você falou, é a balança. Quantos sintomas você tem, quanto a terapia de reposição hormonal vai te trazer benefício versus esses eventuais riscos que são já conhecidos, que devem ser discutidos. E a decisão vai ser sempre compartilhada, né? Você topa?
Então vamos junto e a gente vai avaliar se você vai ter benefício ou não. Se a mulher falar para mim, olha, eu quero risco zero de câncer de mama, eu falo, então talvez não seja uma boa estratégia para você a reposição hormonal. E tá tudo certo, a gente vai fortalecer aí os outros pilares de saúde, eventualmente vai fazer um antidepressivo para aliviar um pouco os sintomas, ou vai fazer alguma outra estratégia. Tá dentro do jogo, né? É isso. Marcelo, infelizmente a gente tem que encerrar. Eu agradeço demais, você foi super claro, super objetivo. Eu acho que a ideia desse programa é a interação e a pessoa poder tirar daqui um conselho, uma explicação, um norte aí para como ela deve lidar com a saúde. Muito, muito obrigada. Eu esqueci de falar que ele é meu filhinho do coração e eu tenho o maior orgulho dele. Talvez meu principal, o que está melhor no meu currículo seja que eu sou filho da doutora Denise Steiner, né? Então que é uma responsabilidade muito grande, mas eu fico super feliz que em todos os lugares que eu vou, né, eu recebo aí altos elogios, então isso é um motivo de muito orgulho, né? E obrigado, assim, é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto extensíssimo, né? A gente não consegue esgotar tudo aqui, com certeza, mas tentamos trazer o máximo aqui. Né? Nós vamos fazer a segunda parte, tá bom? Porque a gente tem um problema também, nós dois gostamos de falar muito. Então... Exatamente. E agora ele não é mais filho da doutora Denise Steiner, eu sou a mãe do doutor Marcelo Steiner. Jamais. Então, bom, gente, então nós vamos agora para o intervalo e voltamos com a sua participação. Democracia é poder escolher. Mas escolher sem ter acesso a informações claras e honestas é escolher de verdade? Para que o Brasil seja um país mais livre a partir de 2026, precisamos levar a verdade dos fatos a um número ainda maior de brasileiros. É por isso que vem aí a Oeste TV, mais uma plataforma para ajudar a espalhar informação de qualidade a cada vez mais gente. Mas para que isso se torne realidade, precisamos chegar a 120 mil assinantes. Contamos com você. Faça parte dessa história. Seja um assinante da Revista Oeste. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Estamos de volta e agora é aquele momento que eu adoro, a sua participação. Vamos para a primeira pergunta. Oi, doutora Denise, meu nome é Lucas, eu estou acima do peso e eu queria saber o que eu posso fazer para perder peso antes de iniciar um tratamento médico. Lucas, muito obrigada pela pergunta. Na realidade, eu quero até chamar a atenção sobre isso, porque hoje as pessoas não perguntam mais o que eu posso fazer antes de tomar um remédio. Elas vão lá e tomam um remédio, principalmente porque existem as canetas, né, que todo mundo acha que é mágico e não lembra que remédio é remédio e tem repercussões que não são tão positivas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se conscientizar. E existem várias questões importantes. Uma delas é relacionada à dieta, alimentação. Então, lembrar que a questão de uma dieta não está só relacionada a mais calorias e menos calorias, mas ela está relacionada também ao seu metabolismo. Então, hoje a gente sabe que a insulina, né, que é um hormônio significativo, tem muita importância e tudo aquilo que eleva a insulina, tem um pico muito alto que faz ela ir lá para cima, pode ir prejudicando a sua saúde e tornar o seu metabolismo, vamos dizer assim, menos eficiente. Então, você tem que caminhar para uma dieta que seja, de preferência, com menos carboidrato de uma maneira geral. Isso não pode ser mal entendido. Vamos primeiro tirar os alimentos processados. Então, aquela bolachinha, aquele biscoito cheio de creme, aquele docinho não sei quando, aquela massa, aquele saquinho cheio de coisa, ou então no café da manhã um monte de tipo sucrilhos açucarados. Então, tudo isso que é processado, você já retira, tá? Porque isso não tem uma nutrição ideal e, além disso, favorece você engordar. Então, tira para lá. Aí, de manhã, você pode trocar o pão pelo ovo, né?
né? Você pode misturar esse ovo com algum tipo de tempero, isso é muito mais nutritivo. E aí você vai, às vezes, até um legume, um pouquinho de cebola, enfim, cria, né? Faz uma criatividade. Tem uma questão do caldo de osso, que hoje tem ofertas interessantes, caldos de ossos, assim, de osso muito bem feitos e que são muito nutritivos e podem te ajudar. E depois, quando chega na hora do almoço, também, né, favorecer a ingestão de proteínas. Então, entra a carne, o peixe, o frango, claro, sempre uma saladinha, também um legume variado. Mas o que eu quero dizer é que, assim, elimine as coisas que não têm a nutrição adequada e fique com as coisas de comida de verdade. Isso vai começar a modificar muito. Procure não jantar à tarde demais e procure que a última refeição seja um pouco mais leve, mas sempre com proteína e evitando alimentos desnecessários. Corta a pizza, corta o hambúrguer, só uma vez por semana, enfim, isso vai te ajudar muito. Mantenha exercícios regulares e procure ver se seu sono está adequado, se você está deixando tudo escuro, está desligando do celular, está tendo tranquilidade para poder adormecer. E faça alguma atividade ao ar livre, tenha amigos e procure não ficar obcecado com essa questão. Tenho certeza que você vai emagrecer e talvez nem precise de remédio. Vamos para a próxima pergunta. Oi, doutora Denise, tudo bem? A minha dúvida é sobre as vistas. Glaucoma, o que é e se tem cura? Marcos, também importantíssima a sua pergunta, porque o glaucoma é muito comum. O glaucoma é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é aquele que leva a mensagem, né, do que a gente está vendo para o nosso cérebro. Então, se ele está altamente prejudicado, você não enxerga simplesmente. O glaucoma tem principalmente a ver com a pressão ocular. Então, o glaucoma se caracteriza principalmente por o aumento dessa pressão ocular que você não sabe, não sente, né? E que aos poucos, ao longo do tempo, vai prejudicando a sua visão. Só que assim, isso é silencioso e demorado. Então você tem que prestar atenção se você teria tendência para isso, né? Porque talvez você não perceba que você está enxergando pior, porque a primeira perda é da visibilidade periférica, e às vezes não é tão claro para você. Então, se você tem pai, mãe, parentes próximos com glaucoma, é importante que você procure um serviço de saúde para medir essa pressão ocular, porque você não tem outra maneira de saber se você tem glaucoma se você não fizer esse tipo de exame. Aí, havendo a constatação de que existe o glaucoma, que a pressão no seu olho está aumentada, então você é medicado. Normalmente você usa colírios específicos, que são remédios e que precisam ser prescritos pelo médico, oftalmologista. Mas, na verdade, você tem que fazer isso adequadamente, não pode esquecer, tem que fazer constantemente, e aí você, na verdade, controla aquilo. Você não vai reverter o que já aconteceu, então não tem cura nesse sentido, mas tem um total controle. E se você for medicado, fizer adequadamente a medicação, você vai manter a sua visão. E lembrar também, de novo, que pessoas que tenham diabetes tipo 2, hipertensão, que tenham, na verdade, doenças metabólicas, elas são também pessoas mais predispostas a terem desequilíbrios, e um deles pode ser aumentar essa pressão intraocular e ter glaucoma também. Então, lembrar disso. Genética, né? Então, parentes e também doenças crônicas. E o que eu posso te aconselhar é que você procure um serviço, veja se você tem e se tiver, cuide direitinho como foi indicado na prescrição. Cuide-se! Estamos encerrando mais uma edição de Oeste Saúde. Fiquei muito feliz que vocês estivessem aqui com a gente e o principal objetivo desse programa é justamente nossa interação. Esse programa pretende, através de todas as suas notícias, entrevistas e perguntas, vamos dizer, educar você em saúde. Nenhum outro programa faz isso. Você precisa
precisa, muitas vezes, ter certos conhecimentos para que possa começar uma autoavaliação da sua própria saúde e acionar aquela chavinha da responsabilidade. Então, eu espero vocês no próximo sábado, às 19h30, antes de outra coisa, para que a gente possa continuar conversando sobre saúde e interagindo. Até lá!